Fala pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Queridos, é o seguinte, a questão de hoje, desse nosso terceiro encontro, é a seguinte: como desbloquear o seu potencial e, obviamente, aumentar de forma considerável a sua performance em direção ao seu sucesso, né? Queridos, vamos lá então, começando a nossa brevíssima aula, são exatamente dicas pontuais daquilo que você precisa saber e fazer para que você consiga, obviamente, conquistar a sua aprovação, né? Seguinte, no nosso último encontro, que foi o segundo encontro, eu havia conversado com vocês sobre organização, sobre disciplina, sobre foco e sobre, obviamente, plano de estudos. O cronograma, o plano de estudos, eu disse na nossa aula passada que ele serve basicamente para te trazer segurança e que para essa confiança se transforme, que essa segurança se transforme em confiança ao longo do tempo, que é tudo que você precisa, segurança e confiança para que você consiga evoluir da forma que você almeja. Então esse plano de estudos, sobretudo, ele vai te falar o que fazer durante todas as horas da sua semana, contemplando absolutamente tudo. As suas horas na sua instituição, as suas horas que você estuda sozinho ou sozinha, as suas horas de academia, de línguas estrangeiras, de lazer, ou seja, de sono, absolutamente tudo. Beleza? Mas o que acontece com os alunos que a gente acompanha muitas vezes? Eles falam assim pra gente: Garcia, tudo bem, eu tô aqui com os meus horários semanais, mas o que colocar, né? Como que eu vou distribuir a carga horária dentro daquelas disciplinas que eu preciso estudar? O conselho que eu sempre passo para a galera é a questão relacionada à otimização do tempo, ok? Lógico que cada um, pessoal, tem seus pontos fortes, os seus pontos fracos, tem as suas facilidades e as suas dificuldades. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma análise, sobretudo estatística, daquilo que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, ok? Por exemplo, existem algumas disciplinas, né, ao longo da sua caminhada estudantil, lembrando que isso é relativo, que muitas vezes você não precisa direcionar uma grande quantidade de tempo para frisar um determinado conteúdo. Alguns professores são sensacionais, eu tenho vários amigos que são dessa forma. Por exemplo, eu tenho colegas que muitas vezes só do aluno prestar atenção durante as suas aulas na instituição de ensino e fazer, obviamente, aquilo que ele solicita, ele já consegue o quê? Compreender de forma efetiva aquele conteúdo, na forma de teoria, na forma de exercícios, enfim. Eu sempre digo o seguinte: existem dois tipos de disciplinas, na minha singela opinião. Eu tenho disciplinas que são aquelas que eu chamo de disciplinas verdes e aquelas que eu chamo de disciplinas vermelhas. As disciplinas verdes são aquelas que muitas vezes na sala de aula você já resolve. Garcia, geralmente quais são essas disciplinas? Poxa, aquelas disciplinas que vão contemplar as ciências humanas. Eu penso na filosofia, na sociologia, na geografia, na história, nas artes. Eu penso também em algumas ciências associadas a códigos e linguagens. A língua portuguesa, a língua inglesa, a interpretação de texto, a gramática, a literatura. Ok? Mas essas disciplinas, geralmente, se o aluno ele cumpre com as suas obrigações em sala de aula, ele precisa, dentro do seu cronograma de estudos, só recordar, geralmente na forma de exercícios, na forma de tópicos, de fichamento, de mapas mentais, aquilo fora da sala de aula. Você não precisa demandar muito tempo para isso, se você se compromete. Mas eu tenho aquilo que nós chamamos de disciplinas vermelhas, que estatisticamente são as 5 pedras no sapato de todo e qualquer vestibulando ou pessoa que presta o Enem. Essas disciplinas, as vermelhas, são aquelas que, por mais que você seja um excelente aluno ou aluna em sala de aula, por mais que você faça tudo aquilo que a sua equipe de professores solicitam,
isso é pouco, ok? Pô, Garcia, quais são essas disciplinas? Eu tenho a matemática, obviamente, poxa, no Enem são 45 questões de matemática, né? A mãe das ciências exatas. E a matemática, estatisticamente, junto com as ciências da natureza, são aquelas disciplinas que você tem as menores médias no Enem. Então eu tenho a matemática, eu tenho as 3 das ciências da natureza, a química, a física, a biologia e a redação, obviamente. Então eu tenho das 5 provas do Enem, depois a gente vai falar sobre isso, eu tenho 3 das provas do Enem que vão contemplar as disciplinas vermelhas. Essas disciplinas, essas 5 disciplinas, você tem que direcionar mais tempo de estudo no seu cronograma. Por exemplo, ao longo da sua semana, no momento que você estuda, por exemplo, química, que é aquilo que eu domino com louvor, cara, 1 horinha de química é pouco. Geralmente os alunos que a gente acompanha, além da carga horária na escola, eu coloco lá 3 horários extras de química para você trabalhar à tarde. A mesma coisa com a física, com a biologia, a mesma coisa com a matemática e com a redação. Que por mais que muitas pessoas tenham uma certa facilidade em compreender as ideias alicerçadas na construção de um texto, se você não colocar em prática, se você não escrever, você obviamente não vai sair do lugar. Então essas disciplinas que eu chamo de disciplinas vermelhas, nunca se esqueça. Ou elas te colocam na universidade, ou elas te tiram da universidade. E é justamente por isso que durante a construção do seu plano de estudos, você tem que dar preferência a essas 5 disciplinas. Não se esqueça disso. Poxa, Garcia, como dar preferências? Cara, colocando essas 5 disciplinas em dias ou momentos separados, dando preferência à resolução de exercícios, à construção de mapas mentais, à consulta de caderno. Muitas vezes os meus alunos, eles não sabem a importância da cópia do caderno. O caderno, dentro de todos os conteúdos, ele é de fundamental importância. Ali é o suprassumo, é o néctar de um determinado conteúdo que o aluno tem que estar assimilando e compreendendo por consequência. Ok? As disciplinas verdes, elas também vão fazer parte do seu plano de estudos, mas seria interessante você colocá-las em momentos em que você vai estar um pouco mais relaxado, para poder revisar aquilo que muitas vezes você já resolveu na sala de aula. Então, para fechar essa nossa ideia, saibam que eu divido, as minhas mentorias, a construção dos meus planos de estudo em disciplinas verdes e disciplinas vermelhas. As disciplinas verdes, saibam ganhar tempo. Como eu ganho esse tempo? Cara, me comprometendo durante as minhas aulas, obviamente. As disciplinas vermelhas, por mais que eu me comprometa na sala de aula, eu preciso de uma demanda maior, eu preciso de mais compromisso, mais disciplina, para que eu possa compreender de fato determinados conteúdos dentro das disciplinas vermelhas como um todo. Entendido, pessoal? Se você ficou com qualquer dúvida, é só você mandar aquela mensagem, ou se você quiser um acompanhamento mais específico, eu vou ter prazer em conversar com você sobre como funciona esse nosso trabalho de mentoria de forma individualizada acima de tudo. Porque o resultado é a aprovação. Eu sempre digo para os meus alunos que por que eu torço tanto por sua aprovação? Porque o seu sucesso é o meu sucesso enquanto profissional. É o que me traz o respaldo que eu preciso para poder continuar a minha caminhada. Tudo bem? Então essa foi a nossa terceira aulinha. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre como preparar a nossa morada. Quando eu falo de morada, eu falo do nosso corpo, para que nós consigamos performar da melhor forma possível. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!